Bom, galera, a gente vai dar início de acordo com o cronograma. Vamos lá. Bom, aqui eu já montei a base dos gráficos para vocês. Vamos ver qual é a carinha deles e como a gente conceitua esses movimentos aí. Então a gente está dentro do Move. Alguém pode me falar qual que é a principal característica do movimento uniformemente variado? Que a gente já estudou na apostila 1? Daniel, não é velocidade constante, hein? A velocidade muda. Ela não é mais constante. O que acontece no Move? Tranquilo, Daniel, fica tranquilo. Isso. Existe uma nova grandeza física chamada de aceleração, que tem como função alterar o módulo da velocidade. Ela muda o valor da velocidade, ela faz com que ela varie de acordo com o tipo de movimento que você tem. Então, seus gráficos serão quais? Todos eles serão em função do tempo, tá? Então, eu terei dois gráficos de aceleração por tempo, dois gráficos de velocidade por tempo e dois gráficos de posição por tempo, tá? Lembrando que os gráficos, eles são funções matemáticas. Então, sabendo funções, você sabe gráficos e por aí vai, tá? Detalhe, aqui vai ter um a mais, um extra. Se a gente olhar para as equações do Move que a gente vai trabalhar, a primeira vai ser essa aqui, A igual a ΔV por ΔT, certo? Gráfico de aceleração por tempo vai ser em função dessa equação. Os gráficos de V por T vão ser em função dessa aqui, V igual a V0 mais AT, já conhecida, né? Função horária da velocidade. E por fim, função horária da posição no Move, S igual a S0 mais V0 vezes T, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, teremos três equações, por isso que temos três tipos de gráfico. Temos três funções matemáticas aqui. Vou fazer algumas perguntas em relação às funções, tá? Essas funções são de primeiro ou segundo grau? Primeiro? Não. Temos as duas, né? Mas a equação de aceleração e de velocidade elas são de primeiro grau, né? E a equação de posição é de segundo grau. Veja, tem dois aqui, né? Então elas têm características específicas. Gráficos de função de primeiro grau, como visto na última aula, são retas. Gráficos de funções de segundo grau são parábolas. Parábolas. Com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Vocês veem isso lá na matemática, certo? Traz isso para a física e vamos, de acordo com os conceitos, com o tipo de movimento do corpo, desenhar aí os gráficos desses três carinhas aí. Então vamos lá. O que vai determinar o tipo do gráfico? Primeiro, quando você fala de move, você está conceituando aceleração. Então você tem que ver se o movimento tem aceleração ou desaceleração. Então, aceleração positiva ou aceleração negativa. Então, todos aqui em cima eu vou colocar para as maiores do que zero, para acelerações positivas. E todos aqui abaixo serão para acelerações negativas. Ou seja, os gráficos de cima, eles serão de movimentos acelerados, anotem isso, movimentos acelerados, e os gráficos de baixo serão para movimentos retardados. Vocês estão desacelerando, então é chamado de movimento retardado. Você retarda a velocidade do corpo, você desacelera o corpo. Então, para os três gráficos de cima, A por T, V por T, S por T vai ser para corpos que a velocidade está aumentando e
A por T, V por T e S por T do abaixo será para corpos que têm a velocidade reduzindo, ok? Pegar essa ideia, esse conceito? Sim ou não? Beleza? Então vamos dar sequência. Então, vamos lá. Como que vocês acham que vai ficar o gráfico de A por T com A positivo? Acelerando. Como que vai ficar? Primeiro definir se é uma reta ou uma parábola. Definindo se é uma reta ou uma parábola, crescente, decrescente ou paralela ao eixo do tempo. O que vocês acham? É uma reta, beleza, porque é uma função do primeiro grau, uma reta de A por T, positivo, primeiro de cima. E aí é uma reta como? Crescente, vamos ver? Ó, vou desenhar uma reta crescente aqui. O que está acontecendo com a aceleração quando a reta é crescente? Ela muda. Ela está aumentando a aceleração. É a aceleração que aumenta ou é a velocidade? Pessoal, bom dia. É a aceleração que aumenta ou é a velocidade? É a velocidade. A aceleração ela é constante. Então, seu gráfico não pode ser uma reta crescente. Então, exclui essa possibilidade. Então, como é essa reta? Paralela ao eixo do tempo. A aceleração tem valor positivo aqui, positivo, e de mesmo valor conforme o tempo passa, então uma reta paralela ao eixo do tempo, certo? Beleza. Agora, o gráfico de V por T com aceleração positiva, como que ele fica? Reta, parábola, crescente, decrescente, paralela. Galera, o que a aceleração positiva faz com a velocidade? Faz com que ela aumente. Então, por ser uma função de primeiro grau aqui, ó, V igual a V0 mais AT é uma reta. Se o valor de velocidade aumenta, porque a aceleração é positiva, é uma reta que cresce. Reta crescente, pessoal. Reta crescente, sem segredo. Lembrando que isso é um gráfico de V por T. O que eu posso fazer num gráfico V por T mesmo? O que eu posso fazer num gráfico V por T? Ele tem uma especificação aqui, ele tem um a mais. Já foi discutido mais de uma vez. Como assim ΔS, Daniel? Ô galera, a gente já falou disso várias vezes, né? Como que você descobre ΔS, Daniel? Como que você faria? A gente já falou disso inúmeras vezes, pessoal. Não, Samuel. O que eu posso tirar de um gráfico V por T? Eu posso calcular a área. A área desse gráfico é o meu ΔS. A gente já falou disso inúmeras vezes. Tem que saber isso, galera. Tem que saber. Se o gráfico for um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Se o gráfico for um trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Sempre assim. Tem que lembrar, tá? Tem que lembrar desse princípio que é fundamental, beleza? Pode tirar a área desse gráfico, professor? Pode. Precisou calcular o ΔS num gráfico só no V por T, no Move e no MU, só tirar a área do gráfico, beleza? Por fim, para aceleração positiva, o gráfico S por T.
Porque o quê, Gabi? Qual foi sua dúvida? Porque pelo conceito que a gente viu no movimento uniforme, se o gráfico lá no movimento uniforme, quando você calculava a área, ficava ΔS igual a V vezes T, lembra da equação de velocidade média? Quando você calculava a área do retângulo, não ficava T vezes V? E isso era o nosso ΔS? Então a gente pode aplicar esse conceito no Move. A gente pode calcular a área de um gráfico V por T no Move para ter o ΔS. A aceleração por tempo não me dá ΔS, não tem nem na equação aqui, ó. E o gráfico S por T já tem o ΔS. Não faz sentido calcular em nenhum outro gráfico que não seja o V por T. Beleza? Gabi, você que perguntou? Beleza. Agora, por fim, o nosso querido gráfico S por T. E aí, como fica o gráfico S por T no Move? Posição por tempo com aceleração positiva. Define qual é a função primeiro. Como que ele fica? Não é decrescente, Samuel. Qual é o tipo de função de um gráfico S por T? Beleza, Emerson, sem problemas. Galera, qual é a função da horária da posição? Qual é o tipo dessa função? Essa daqui. Qual é o tipo dessa aqui? S por T. Pessoal, qual é o grau da função, galera? A gente está falando disso desde o começo da aula. Olha, primeiro grau da função. Qual é? Segundo. Segundo grau, galera. Aqui, ó, tá elevado ao quadrado. Função de grau 2. E aí vocês estudaram equações de segundo grau. E aí você sabe olhar uma função de segundo grau. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Isso é uma função de segundo grau e é o que está escrito aqui. Gráficos de funções de segundo grau são parábolas. Parábolas. Se o coeficiente A for positivo, a parábola tem concavidade para cima. Se o coeficiente A é negativo, concavidade para baixo. Quem é o coeficiente A na sua função horária da posição? A própria aceleração, e que acompanha o x quadrado, que é o t quadrado. Então, se a aceleração é positiva, o seu gráfico é uma parábola com concavidade para cima. Certo? Sim ou não? Beleza. O que é isso aqui, ó, da função, ó? O que são esses dois pontos aqui, ó? Deixa eu aumentar. Esse ponto e esse aqui. São as raízes da sua função. Para, ó, função horária da posição, qual grandeza física tem dois valores aqui? Só olhar o gráfico aqui, ó. É o tempo, né? É o tempo. Então, num gráfico S por T, se o seu gráfico cortar o eixo do tempo duas vezes, você tem dois tempos. E aí tem que fazer aquele estudo do delta, né?
Delta maior que zero, delta menor que zero e delta igual a zero. Não é? Não é isso que você faz na matemática? Você vai fazer a mesma coisa na física. Tá? Você vai fazer o estudo do discriminante. Vocês aprendem assim na matemática, né? Então, parábola com cavidade para cima com aceleração positiva. Agora, para acelerações negativas, o gráfico A por T vai ser uma reta paralela ao eixo do tempo, porém abaixo do eixo da origem, abaixo do seu zero, né? Opa! Abaixo do zero, né? Porque é negativo. Não é negativo. O gráfico V por T decresce. E o gráfico S por T é uma parábola com concavidade para baixo. Pronto. É isso. Tem alguma pergunta aqui? Quando delta é zero, as raízes são iguais. Isso, você tem dois tempos iguais. Quando é menor que zero, não existe raiz real. Exato. Quando for maior do que zero, duas raízes reais e diferentes, né? Assim que você calcula. No caso da física, quando delta é zero, você tem dois tempos iguais. Quando você tem um delta menor do que zero, não existe o movimento para aquela situação. E quando, porque o tempo vai existir, né? Então o corpo está parado, na mesma posição. Então, quando o delta for maior do que zero, significa que eu tenho dois tempos diferentes. Dois tempos em que a posição final é zero, né? Galera, isso aqui são os gráficos do Movie. Não tem segredo. É trabalhar dentro disso daqui. Saber olhar, interpretar esses gráficos e responder as questões. Tudo bem? Beleza. Acharam difícil isso aqui? Acharam treta? Tá, vamos ver como fica uma aplicação disso daqui dentro do material de vocês, tá? Então vamos dar uma olhadinha. Posso apagar isso aqui? Posso? Beleza. Vamos ver como isso aparece dentro do material de vocês. Tinha passado algumas questões de gráfico de movimento uniforme, né? Tinha passado essa, tinha passado essa aqui, tá? Essa. Vamos dar uma olhada, quer ver? Já que a gente está falando do Enem, vamos falar do Enem. Aqui, ó, questão 53. Questão 53. Todo mundo está visualizando a questão 53 do Enem? Quem tiver com material pode pegar seu material e olhar aí, tá? Vamos fazer a leitura em conjunto e ver como é aplicável, né, a questão gráfica numa prova do Enem, por exemplo. A questão fala assim, ó: para melhorar a mobilidade urbana da rede metroviária, é necessário minimizar o tempo entre estações. Para isso, a administração do metrô de uma grande cidade adotou o seguinte procedimento entre duas estações: a locomotiva parte do repouso com aceleração constante por um terço do percurso, mantém velocidade constante no outro terço e reduz sua velocidade com desaceleração constante no trecho final até parar. Então você tem três segmentações de gráfico: aceleração constante, velocidade constante e desaceleração. Pergunta: qual o gráfico da posição em função do tempo que representa o movimento desse trem? Presta atenção. Ele quer um gráfico de posição por tempo. Então, nada mais é do que, ó, nada mais é do que no eixo Y, você vai ter o S. E no eixo X, o T. Certo?
Então é um gráfico de S por T, dividido em 3 partes. Veja que tem os pontilhadinhos aqui, ó, tá? Então olha só. Você tem A, B, C, D e E. Várias carinhas de gráfico para você associar com o que o enunciado falou. Eu vou dar 5 minutos para vocês pensarem nessa questão, de acordo com o que foi discutido na aula anterior e na aula de hoje. Tá bom? 5 minutos. Vai lá, contando a partir de agora. Quem estiver acabando, manda no chat. Terminei, para eu ter noção, por favor. Determinem, definam uma alternativa. Imagina que vocês estão no Enem, você precisa responder essa questão, e aí você vai ter 5 minutinhos aí para responder agora. Vai. Vou mutar aqui para não atrapalhar vocês. Bom, galera, deu nosso tempo. Vamos falar um pouquinho dessa questão? E aí, ó, o João acha que é a B. E aí, o que vocês marcaram? Fala para mim. O que vocês acham que está correto aí? Qual é o gráfico correto? A. Samuel acha que é A.
João Marques acha que é a D. Juan acha que é a C. Tá bem dividido isso aí, hein? Cada um acha que é uma. Já falaram todos, só não falaram aí, né? A galera tá bem dividida aí. O resto não marcou nada. Ia chutar no Enem. É isso? A Maria Eduarda acha que é a. Vamos lá, galera. Tem 30 alunos nessa sala, cara. Cadê? A. Daniel acha que é a C. Bom, o resto então ia chutar. Ia perder ponto, é isso? Não vai perder ponto. Você vai responder questão de gráfico no Enem, cara. Você vai saber fazer isso aqui. Vamos lá. Aí, boa. A, C. A galera foi mais ou menos entre A e a C, né? Vamos dar uma olhada. Aqui eu representei o gráfico S por T dividido nos três partes, né? 3/3 que ele falou. E aqui embaixo eu já falo porque eu coloquei os mesmos números aqui, tá? Então, vamos desenhar esse gráfico de acordo com o que a questão fala, lembrando que é um gráfico de posição por tempo. Se você não lembra, se você esquece pelo enunciado que é S por T, você erra a questão inteira, tá? Então fica atento a isso. Vamos ver, ó. A locomotiva parte do repouso com aceleração constante por 1/3 do percurso. Então vamos lá. Na primeira parte, a principal característica é que tem aceleração. Então primeiro estou em move. Estou em move com a especificação de A positivo. Então se eu estou no move, na minha cabeça tem que acender uma lâmpada e tem que falar assim para mim, ó, a lâmpada tem que acender a ideia e falar assim, é gráfico S por T no move, segundo grau, parábola. Parábola, que é posição. Posição é a função horária da posição lá. Segundo grau, então é parábola. Se o A é positivo, concavidade para cima. Certo? Olha as alternativas. A pode ser, ó, parábola com concavidade para cima. A B, uma leve concavidade. A C, leve concavidade. A D também. A única que não é côncava, que não tem concavidade para cima, que é uma reta, é a E, então essa já está errada. Não tem como ser uma reta, porque você está em move, gráfico S por T no move é parábola, não reta. Entendido a primeira parte do gráfico? Sim, concavidade para cima. Beleza. Vamos ver, opa, segunda parte do gráfico, segundo terço. Como que ele andou aqui, ó? Com aceleração constante por 1/3 do percurso. Mantém velocidade constante por outro terço. Opa! Então na segunda parte, velocidade constante, mu. mu com velocidade constante. Então a velocidade positiva, né? Como fica o gráfico de posição por tempo no mu, o v positivo? Primeiro, qual é a equação? É uma função do primeiro grau, né? S igual a S0 mais VT. Se o V é positivo, é uma reta crescente. Então, a segunda parte do gráfico é uma reta crescente. A posição aumenta conforme o corpo anda com velocidade constante. Então, você vai buscar aqui, ó. O que significa isso aqui reto assim? Significa que ele está na mesma posição, que ele ficou parado. O corpo ficou parado? Não, né? Tá com velocidade constante, não está parado. Ó, mesma posição, está parado. Então, isso aqui está errada. A está errada. A B, uma reta crescente no meio, beleza. Tranquilo. A C, uma reta crescente no meio, beleza. De novo aqui uma reta paralela ao eixo do tempo para posição, significa que está parado. Então a D também está errada. Já excluímos a D e a E. Ficamos entre B e C. Vamos dar uma olhada então qual que é a correta? Terceira parte.
mantém velocidade constante, tá? E reduz sua velocidade com desaceleração. Então, pera lá, o último trecho novamente é um move. Novamente é um move. Só que é um move desacelerando. O A é menor do que zero. Então, equação de posição por tempo no move é o que vocês chamam de sorvetão. Então, aquela função horária é uma equação de segundo grau. Então, tem que ser uma parábola. Certo? Só que aceleração negativa, concavidade para baixo. E olha o que a questão fala. Com desaceleração constante no trecho final até parar. Então, uma concavidade para baixo, que depois tende a ficar o quê? Reta. Porque aí pressupõe que eu não estou mais andando. Que eu fiquei na mesma posição. Portanto, seu gráfico é mais ou menos isso aqui, ó. Inicia com uma concavidade, depois fica uma reta. Então, isso aqui já estava errado, né? Ó, com cavidade para cima, B já está errada, só sobra a alternativa C como alternativa correta dessa questão. Alternativa correta, alternativa C. Pronto, acertou a questão do Enem. É assim que você analisa um gráfico, gente. Olha o movimento, olha a característica, lembra da função e desenha. Tudo bem? Sim? Tá vendo como isso aqui aparece no Enem? Conceitual. O Enem que é, ó, pensando. Alguém que tá pensando, não alguém que decora. Pensando, conceito. Ok? Vamos ver mais uma que dá tempo? Não, não dá não. Já vai dar nosso horário. Não, João, o tema da prova está lá na apostila, no caderno de vocês do que mágico, cara, tá lá. Eu vou parar aqui a gravação, galera. Então, a aula de hoje fica aqui. Eu vou postar o documento mais tarde com as questões que eu quero que vocês resolvam como um todo, tá? De MU e MUV, para que na quarta-feira a gente tire as dúvidas, beleza?